Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Hoje, nesse espaço de esclarecimento da religião do terceiro milênio, nós vamos entender como estabelecer uma relação saudável com aqueles a quem muito amamos e que já estão no mundo da verdade. E ainda, como é que nós podemos nos fortalecer e lidar especialmente com um caso de desencarne de pessoas que não fazem parte da nossa convivência diária, mas cuja partida, entre aspas, nos causa tristeza de alguma forma, algum sofrimento. É sobre esse assunto que a Religião Divina Responde. A gente convida sempre você a trazer também a sua questão, a sua vivência sobre esse tema. Pelo WhatsApp, código de área 11 998318195. Você também pode participar nos comentários do canal da Religião Divina no YouTube. Se não é inscrito ainda, se inscreva, youtube.com/Religião de Deus Vídeos. Hoje nós contamos com a participação da ministra pregadora da Religião do Amor Universal, irmã Paula Sueli. Seja muito bem-vinda, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações, para sempre uma honra estar aqui. Esse tema é muito importante. Sim. Porque Jesus nos deu a bênção da prece. Ele nos ensinou essa ferramenta poderosíssima de conexão com o Altíssimo e com aqueles a quem amamos. Pessoas com as quais convivemos de forma muito direta, mas cujo legado nos impactou também. E existem relatos espirituais que chamam a nossa atenção, inclusive, de pessoas célebres que aqui na Terra foram, exaltadas por suas obras nas artes, na vida pública, e que enfrentaram grandes desafios no mundo espiritual, que chegam a dizer: por mim, ninguém fez uma única oração. Então, aí está uma chave muito importante, para que possamos elaborar o luto, viver com muito respeito as diversas etapas e encarar os sintomas, desse processo que é absolutamente natural. Ninguém precisa se constranger por sentir tristeza. Ela também é um processo de amadurecimento, de transformação dos nossos sentimentos e dos nossos vínculos. Mas devemos nos lembrar que se temos admiração, se amamos mesmo alguém, quem quer que seja essa alma que segue viva no mundo espiritual, é pela prece que vamos contribuir de forma efetiva para a adaptação dessa pessoa no mundo da verdade, que vamos reconhecer a grandeza e o impacto do seu legado na nossa vida e vamos estabelecer também uma conexão com o mundo espiritual superior que vai nos amparar durante as diferentes vivências desse sentimento, que é um sentimento legítimo, precisa ser respeitado e preservado, porque é uma manifestação do amor, Então a oração, bendita prece que Jesus nos ensinou para a autonomia da nossa alma. Bom, nós vamos então, irmã Paula, a primeira pergunta de hoje, que veio de um ouvinte ou telespectadora que preferiu não se identificar e escreveu o seguinte pra gente pelo WhatsApp: já ouvi falar que a cremação é muito grave. Então essa pessoa pergunta: por que ela é prejudicial para o espírito de quem desencarna? Hoje em dia muitas pessoas têm feito isso até como algo simbólico ou como uma homenagem, por exemplo. Sim. É muito comum que a gente pense que a cremação é um tema de morte, mas a cremação é um tema de vida eterna, porque ela tem impactos importantes sobre o espírito, que segue vivo após a morte do corpo. Eu separei esse livro para indicar para a gente, Nos Mortos Não Morrem, essa maravilha de autoria do irmão Paiva. Nós encontramos muitos temas desenvolvidos a respeito da morte e da vida eterna, e na página 117 ele escreve: cremação, prudência e caridade. Vai responder diretamente a essa dúvida. A nossa responsabilidade com o envoltório físico que Deus nos ofereceu é deveras séria. Isso se aplica a todas as etapas da existência, incluindo a morte e a transição para o lado ainda invisível da vida eterna. Os instantes que se seguem imediatamente após o desenlace também inspiram cuidados. Por isso fui buscar no primeiro volume das Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de 1987, nosso ponto de vista contra a cremação dos corpos. Há consequências terríveis para o espírito, que começará sua adaptação à nova esfera, como vocês poderão ler. Sem a alma, o corpo é o cadáver. Porém, essa minha afirmativa não significa dizer que os despojos, pelo menos nos primeiros tempos da morte, não sejam instrumentos de condução de sensibilidades ao ser espiritual por meio do perispírito. E aqui uma pausa na leitura para pensarmos sobre isso. Nas primeiras fases de adaptação, o nosso espírito, que está
profundamente ligado ao corpo espiritual, que aqui está sendo chamado de perispírito, ainda recebe emanações do antigo corpo, o corpo material. Então, essa condução de sensibilidades precisa ser observada com muita cautela por nós. Continua o irmão Paiva. Para facilitar o entendimento desse ensino, vamos dar a palavra ao Espírito Emmanuel, quando nos fala sobre o delicado tema da cremação de corpos defuntos. Ele responde à pergunta 151, constante do seu livro O Consolador, pela psicografia do médium brasileiro Chico Xavier, Legionário da Boa Vontade, número 15.353. A pergunta era: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? Respondeu Emmanuel: na cremação, faz-se mistério exercer a piedade com os cadáveres, procrastinando por mais horas o ato de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para a sensação da existência material. E o irmão Paiva traz ainda um esclarecimento de 1971, que Chico Xavier trouxe no programa Pinga Fogo, da TV Tupi em São Paulo, em que a recomendação mínima de espera seriam 72 horas após o desenlace, a constatação médica do fim da vida, né, daquele corpo material. Entretanto, mais adiante, o irmão Paiva nos apresenta ainda ressalvas muito graves que foram feitas pelos ativistas da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz na quarta revelação, a Religião Divina, o irmão Flecha Dourada e o Dr. Bezerra de Menezes. Então, na página 119, temos a palavra do irmão Flecha Dourada. Sobre a instrução de Emmanuel, de que só se deveria cremar corpos depois de 72 horas, e olhe lá, isso seria boa condição para um espírito completamente em vida, desapegado da carne. O melhor é enterrar o corpo da pessoa que desencarnou. Vai para debaixo da terra aquilo que vem da terra. Isso é uma lei da natureza. Então aqui o irmão Flecha Dourada nos convida a dar um passo adiante na compreensão do tema. Até onde essas sensibilidades são conduzidas? Depende. Cada espírito encarnado tem uma relação diferente com o próprio corpo. Maior apego, menor apego a essas ou aquelas determinadas circunstâncias que às vezes não são necessariamente ligadas ao corpo, mas à vida material. Inclusive, eu me lembro, o irmão Paiva trouxe na Super Rede Boa Vontade de Rádio os relatos do irmão Jacó no seu livro Voltei, né, um pseudônimo do autor, né, o irmão Jacó, e ele fala, inclusive, dos seus dias finais, né, na matéria. E ele estava na casa dele, sabendo que ia desencarnar. Ele era, inclusive, um palestrante, né, um pregador sobre a vida espiritual, né, no espiritismo, uma grande alma, uma pessoa muito esclarecida. Ele sabia que ele estava se desligando da matéria. Mas ele diz que conforme ele olhava para os objetos da casa, ele sentia o magnetismo do lar chamando ele de volta, e que aquele era um momento muito difícil, né, para o seu espírito se desconectar. E olha que era uma pessoa muito esclarecida sobre a vida eterna, que já estava em grande sofrimento no corpo físico, queria aquela libertação, e para ele ainda foi difícil viver esse desligamento. Então isso chama a nossa atenção para a realidade do desligamento espiritual, que exige uma grande disciplina do espírito. Então o irmão Flecha Dourada está dizendo que 72 horas seriam suficientes para alguém que estivesse completamente desapegado da carne, ainda em vida material. O irmão Flecha Dourada traz esse esclarecimento, ao qual o irmão Paiva acrescenta a palavra do Dr. Bezerra de Menezes na Religião Divina. Espalhem sempre que a cremação não é vista com bons olhos no mundo espiritual. Por quê? Ele vai esclarecer. Mesmo quando o espírito já deixou totalmente o vaso físico, as lembranças ficam registradas na memória espiritual. Deixemos a terra consumir aquilo que ela trouxe sem agressões. É interessante que o irmão Flecha Dourada traz o mesmo elemento, né? Sim. O tempo da natureza, o tempo da decomposição dessa carne que nos serviu pela misericórdia de Deus. Ele continua. Tudo que radicalize, tudo que afronte a vestidura humana, interfere no equilíbrio espiritual. Tratemos bem de nosso vaso corpóreo, façamos dele a morada de Deus. Imaginem o acidente de um caminhão em alta velocidade batendo contra uma muralha. A cremação é algumas vezes pior que isso.
Então, na perspectiva de quem está do lado de lá, o esclarecimento que nos chega é que a cremação é danosa para o perispírito, né? Como foi muito bem observado por quem fez a pergunta, né? Nos trazendo essa dúvida tão importante. Então, o que nós devemos fazer, né? Cuidar desse corpo que é a concessão divina do início ao fim. Só que o fim é mais extenso do que a gente imaginava, né? Não é a morte física do corpo carnal. Então, toda essa celebração, né, os chamados ritos de morte, eles não são importantes apenas para a nossa absorção psicológica, né, para a nossa absorção dessa experiência emocional de que agora essa pessoa está vivendo num outro plano, numa outra realidade. E respeitar o tempo de morte, entre aspas, do corpo físico é também muito importante. Então vamos conversar em vida sobre isso. Olha, o livro Os Mortos Não Morrem é um excelente presente para iniciar esse diálogo, para conversarmos com as pessoas que nós amamos, não impor nada a ninguém, respeitar o ponto de vista de todos, mas convidar a reflexão. E se for verdade? Vamos nos dar o benefício da dúvida? Vamos iniciar essa reflexão? Vamos nos preparar para o fenômeno da morte que um dia vai nos visitar a todos, para que esse processo aconteça da forma mais respeitosa, mais equilibrada e sem dor, sem trauma para ninguém, né? É possível e é para essa direção que Jesus nos prepara, né? Para ter uma relação saudável com a morte, porque essa é uma relação de vida eterna, de continuidade, de recomeço. A gente agradece mais uma vez a você que nos encaminhou essa pergunta e deu à Religião Divina a oportunidade do esclarecimento sobre esse tema tão importante. A gente tem aqui, irmã Paula, mais uma dúvida que nos chegou pelo youtube.com/Religião de Deus Vídeos, nos comentários. A pessoa escreveu assim: podemos ter contato com os nossos entes queridos depois que eles morrem? Na Bíblia, onde posso ter certeza de que isso é possível? Sim, nós podemos. Quem nos dá a certeza é Jesus, porque Jesus venceu a morte de forma incontestável, né? Ele inclusive se sujeitou à morte pública, aquela morte que pretensamente seria uma grande humilhação, né? Meu pai sempre lembra, mas quando o crucificaram, o colocaram acima de todas as cabeças, né? E lá estava Jesus na plenitude da sua autoridade espiritual, não cedendo aos apelos do ódio, né, que a humanidade tentava lançar sobre ele. E Jesus tem aquela morte pública, né, para que fosse claro para todos que aquele processo tinha acontecido, e ressuscita. Eu trago o capítulo 20 do Santo Evangelho segundo João, que traz muitas apresentações dessa realidade. De cara, a gente observa na ressurreição de Jesus uma primeira interação pós-morte. Ele aparece a Maria Madalena, né? A primeira a ver o Cristo ressuscitado, representando todos nós, humanidade, com as dores que carregamos, com os julgamentos que enfrentamos, mas também com a nossa capacidade divina de atestar o impossível. A vida é eterna, nada morre. Então essa revelação vem na forma de uma interação. Jesus não mandou recado, não. Ele interagiu com ela. Na sequência, a partir do versículo 19, Jesus aparece aos seus discípulos, e os relatos dos 4 evangelistas são muito interessantes quando nós vemos a convivência de Jesus no pós-morte. Ele passa 40 dias interagindo com seus discípulos, para que não ficasse dúvida para ninguém. Nós podemos e devemos promover essa interação. Mas qual é a natureza dessa interação? Não é o desespero, não é o fim do mundo, não são as dores que vão se acrescentando e vão se tornando cada vez mais dramáticas. Jesus os prepara para a continuidade da vida. E Ele nos prepara também. Nós começamos essa conversa falando da bênção da oração, porque a oração é esse canal de convívio, é essa oportunidade. Se essa pessoa que nós amamos tanto virar um tema tabu, nós vamos adoecer espiritualmente, emocionalmente, se a gente não puder falar da pessoa, não puder voltar naquelas lembranças tão felizes e nas lembranças dolorosas também. Então faz parte da ressignificação desse processo de aparente distância que nós convivamos, mas convivamos a partir da compreensão da vida eterna. Então é pela prece, é pela lembrança dos momentos mais felizes, é pela exaltação da gratidão
que nós temos por termos tido a oportunidade de compartilhar tantos momentos tão felizes aqui na Terra, é pela certeza de que seguiremos juntos, uns vibrando pelos outros e participando da vida uns dos outros. É assim que isso se dará, porque Jesus reafirma a sua presença viva, reafirma o que já tinha prometido a todos nós, de que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, e essa reafirmação ela vai se consolidando. Por exemplo, João Evangelista, o evangelista profeta, vai conviver muito com Jesus após a volta do Cristo, a ascensão de Jesus ao Pai. O que é o Apocalipse, senão a plena convivência de João com o Cristo de Deus? Sim. Não na forma como ele conviveu com Jesus na primeira vinda visível do Cristo, mas isso não é um problema. Porque João conheceu Jesus como poucos o conheceram. No Apocalipse ele viu Jesus glorificado, não apenas ressuscitado. Ele viu Jesus tal como o Cristo é, na plenitude do seu poder espiritual. Então nós poderemos reconhecer os nossos familiares e amigos como eles de fato são, não como aquela pessoa adoecida que a gente viu nos últimos dias, né? Ou não apenas naqueles dias que nós tivemos tanta intimidade, mas nos novos dias que se apresentam para essa convivência que é eterna. Bom, a gente está sempre de portas abertas para que você encaminhe as suas questões sobre esse, sobre outros temas, ao esclarecimento da religião divina. Pelo WhatsApp, mais uma vez, código de área 11 99 831 8195, também pelo youtube.com/religião de Deus vídeos. E a gente lembra você que esse espaço de esclarecimento espiritual vai ao ar aqui no Comando da Esperança, e você acompanha também, né? Tem a oportunidade de ver esses momentos de esclarecimento, de compartilhar com os seus familiares, com os amigos. Esse conteúdo fica disponível no canal da Religião Divina no YouTube e também no aplicativo Boa Vontade Play. A gente encerra então esse espaço de esclarecimento às dúvidas da audiência com a nossa saudação legionária. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre.